Nerd cabeçudo, seja bem-vindo à 10ª aula, eu não sei se é a 10ª aula do nosso curso Introdução ao Excel para Iniciantes. Na aula de hoje temos mais notícias e boas notícias. A boa notícia, não, a má notícia primeiro, que aí depois você fica feliz, termina o vídeo feliz. Boa notícia, ou má notícia, é que eu abortei a operação eliminar ruído dos vídeos. Infelizmente a quantidade de programas rodando é muito alta e isso aumenta o delay do início do vídeo. Então eu nunca sei qual é o timing correto para iniciar a frase mais importante de todas, que é: Nerd cabeçudo, seja bem-vindo. 3 pontinhos. Bom, então aguente chiado, ou pelo menos até eu ficar rico e comprar um fone de vergonha. Bom, vamos lá. Na aula de hoje o cliente nos apareceu com novos BOs, para variar, novos BOs. Ele disse que ele quer visualizar alguns dados, os dados de descrição e os dados de preço total em formato gráfico, porque toda essa informação aqui de preço unitário, de preço de desconto, isso não é interessante para ele. Quantidade de peças, isso não é obrigação do cliente, ele tem funcionários que podem fazer o preenchimento, essa visualização. Para o cliente em específico, a descrição e o preço total desse setor, do setor com esse tipo de camisa, é suficiente. Bom, a primeira coisa que você tem que aprender é uma coisinha chamada intervalo de dados não adjacentes. O que é um intervalo adjacente? Um intervalo adjacente é um intervalo contínuo. Esse aqui, ó, de lado, tá vendo aqui, ó, coluninha do ladinho, intervalo adjacente. O intervalo não adjacente de dados é isso aqui, ó. É uma seleção em que os dados da tabela eles não estão colados, eles têm uma distância um do outro, podem estar em qualquer lugar do gráfico, ou do gráfico não, da planilha, da área de trabalho. Bom, para fazer isso, selecione uma área, uma região, um conjunto de dados, nesse caso a descrição, e selecione também os valores. Para isso, seleciona o primeiro conjunto, segure a tecla Enter e não solte. Selecione o primeiro conjunto, clique na tela Enter e não solte. E agora selecione o segundo conjunto de dados. Feito isso, você conseguiu selecionar os dados que você quer. Agora, para a gente inserir o dado em formato gráfico, a gente vai vir no menu Inserir e vamos vir aqui em Gráficos. Cadê Gráficos? Gráficos. Existem alguns estilos de gráficos aqui. Hoje, no futuro a gente pode falar dos demais estilos, mas hoje a gente vai falar apenas do gráfico de colunas em 2D. Podia ser em 3D também? Poderia. Ó, vocês já viram aí que apareceu o gráfico bonitinho. Mas antes de começar a trabalhar com esse gráfico, eu quero fazer um pequeno teste. Selecionar também a descrição, ou melhor, o menu título. Seleciona tudo, inclusive eu vou selecionar de outra forma. Clica na primeira célula do conjunto de dados, que é o título. Segura Ctrl, Shift e clica em setinha para baixo. Tá, não foi. Então, esquece que eu tentei fazer isso. Seleciona tudo, Ctrl, segura Ctrl, seleciona o segundo conjunto de dados. Agora, em Inserir, você vem na seção Gráficos e vamos criar um gráfico 2D. Pode ser 2D. Bom, é isso, ele ignorou a nossa descrição. Não vou julgar, mas por enquanto vamos trabalhar com um gráficozinho normal. Clica, está feito o gráfico. Uma coisa muito interessante de você notar é que o gráfico ele funciona como uma imagem, então você pode arrastar ela, tem que tomar cuidado para não destruir o gráfico, porque se você clicar e tentar arrastar em alguma região do gráfico com dados, você vai acabar desorganizando as informações. Mas bom, clicando em regiões vazias, você pode arrastar. Se você clicar nas bordas da imagem, você pode aumentar proporcionalmente. Você pode aumentar também para os lados aqui pelas guias. E aí, ó,
a visualização dos dados não está boa, eu vou colocar ele aqui embaixo. Coloquei ele aqui embaixo, ó, bonitinho. E agora eu vou colocar ele aqui. Prontinho aí, ó. Só que, como você consegue perceber, a visualização fica ruim, porque para ver essas informações aqui, nós teríamos que diminuir o zoom, e aí fica difícil para enxergar os dados. Nessa lógica, eu vou voltar aqui o zoom como estava, trazer o meu gráfico aqui para, fiz cagada de novo, trazer o meu gráfico aqui para frente. Eu acho que vocês se lembram que quando a gente estava trabalhando com tabelas propriamente ditas, quando a gente criava de fato uma tabela no Excel, ao clicar em algum elemento da tabela, era aberto uma guia, um menu personalizado. Para gráficos isso acontece também. Aqui vocês conseguem ver que abriu uma nova guia chamada Design e Formatar. E aí uma coisa muito interessante é que na guia Design nós temos a opção de mover o gráfico. Cadê mover o gráfico? Mover o gráfico, mover o gráfico. Aqui está mover o gráfico. Clicando em mover o gráfico, você vai criar uma nova planilha. Você vai dar um nome a essa planilha. Neste caso, gráfico de... eu me esqueci, isso aqui é um gráfico de produto, preço total. Clicando em OK, o Excel vai fazer uma mágica aqui e vai criar uma nova planilha de trabalho. Inclusive ele até diminuiu aqui, ó. Nossa, isso aqui ficou muito bonito. Bom, tirando o fato de que acho que as informações aqui não estão tão fáceis de visualizar, ficou meio, né? Mas isso aqui a gente vê depois. Bom, e vocês perceberam que criou um gráfico e uma nova tabela. Isso facilita para a visualização dos dados, mas as informações não estão tão fáceis de serem visualizadas. É possível, mas isso requer um certo cuidado. Aqui, ó, camisa infantil verdinho, camisa infantil, tem duas camisas infantil verdinho, que é errado. Isso aí tá tudo errado. Deixa eu ver. E o pior que tem mesmo. Ah, é por causa do tamanho. Bom, mas não é isso que eu quero trabalhar ainda. Vamos lá. Introdução aos designs. No futuro, na próxima aula, provavelmente a gente vai solucionar isso aqui. Vai deixar isso aqui muito mais bonito. Porque em qualquer elemento que você clicar aqui, você consegue atualizar. Por enquanto, inclusive aumentar o intervalo, etc. Por exemplo, aqui o intervalo está de 50, você pode aumentar isso ou diminuir nesse caso para ver mais informações. Mas por enquanto isso não é o nosso objetivo. Deixa eu ver se dá para melhorar isso aqui rapidinho. Acho que eu tenho que aumentar o tamanho do gráfico. Tamanho, propriedades. Bom, depois que a gente vê isso, o que eu queria mostrar agora é que na guia formatar a gente tem alguns estilos de gráfico. Perdão, na guia design aqui, ó, estilos de gráfico. São estilos prontos, você consegue deixar aqui. Já ficou mais bonitinho, mais fácil de visualizar. E existem muitos e muitos estilos de gráfico. Você pode adicionar, se você clicar aqui, ó, você vai ver todos os estilos do gráfico. Você pode personalizar isso aqui da forma que você quiser. Isso aqui é pré-definido, mas depois de você escolher a sua pré-definição, você consegue atualizar qualquer dado aqui. Bom, por enquanto é isso na aula de hoje. Um beijão pra você, não se esqueça de se inscrever no canal. Até a próxima e fui!